porque nos traz o que, de certo modo, já vínhamos comentando no âmbito da Procuradoria, no âmbito do Tribunal, junto com a Procuradoria Regional Federal, a perspectiva da administração da Procuradoria da Fazenda no sentido de otimizar rotinas e procurar, de uma maneira muito objetiva, chegar a procedimentos comuns para que os resultados sejam realmente eficazes. E agradecendo mais uma vez a participação da doutora Márcia Aparecida Cota, nós temos agora então a manifestação do juiz federal Anderson Fulano Freire da Silva, todos conhecidos, juiz federal da Vara de Execuções Fiscais de Maringá, mestre em Direito pela Universidade de Lisboa e Universidade Federal do Paraná e doutorando em Direito pela Universidade de Lisboa. Sem mais delongas, eu passo a palavra à sua excelência, o juiz Anderson Fulano. Muito boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a imagem, a pessoa do desembargador Pamplona, também o Dr. Joel Lampassorni, que recentemente promoveu um encontro dos juízes de execuções fiscais lá na Corregedoria, em Porto Alegre. E dizer que me sinto falando entre amigos, porque conheço quase todos aqui, tão bons amigos juntos, alguns que há muitos anos também vêm pensando e refletindo sobre a execução fiscal, como o Dr. Tiago Scherer, Emerson Gasla, o Cristiano, o Augusto, o Emanuel, o Edivaldo, pessoas, e vários outros estão aqui agora, o Zandoná, que trabalham com esse tema e contribuem para a evolução desse sistema. Não só da Justiça Federal, mas também meus amigos da Procuradoria da Fazenda Nacional, a doutora Márcia Cota, já desenvolvemos alguns trabalhos juntos, os procuradores de Maringá. Até agora há pouco eu vi a doutora Márcia falando de uma portaria da AGU de 2011, que regularizou a adjudicação pelos procuradores, né? Mas se não me engano, o doutor Rafael, já antes de 2011, havia solicitado uma adjudicação em um imóvel, uma execução fiscal em Maringá. E até um caso interessante, que é uma fraude que acontece muito na execução fiscal, com a participação de juízes de outros ramos do judiciário, né? No caso específico de Maringá, a participação involuntária, diga-se de passagem. No caso de Maringá, era um grande devedor, que há muito a gente havia diligenciado a procura dos seus bens, e encontramos um bem, e quando o bem foi penhorado, logo na sequência, antes do leilão, chegou a informação de que havia uma execução na Justiça Estadual, com base numa promissória, não me engano qual era o título, e o juiz tinha autorizado a adjudicação pelo credor privado, sem ter havido leilão, sem ter considerado a penhora da Justiça Federal. E os embargos lá, se eu não me engano, foram julgados improcedentes. E, enfim, para a gente solucionar isso e aumentar o conflito, para ver se alguma instância superior pudesse resolver, o doutor Rafael pediu a adjudicação do bem. Eu não sei como isso terminou ainda, né? Mas esse tipo de fraude também acontece muito com a Justiça do Trabalho. Quantas vezes nós fomos surpreendidos no âmbito de uma execução e vinha lá um ofício da Justiça do Trabalho informando que um ex-empregado daquele grande devedor tinha ido à audiência e confessado que realmente ele ganhava 35 mil reais por mês, trabalhava 20 horas por dia, tinha direito a férias, etc. E, pasmem, geralmente o empregador e o grande devedor chegava lá e confessava, e realmente dizia que era daquele jeito mesmo. Já se fazia um acordo e se expedia, ele já, inclusive, já entregava aquele bem que estava penhorado na Justiça Federal a penhora pela Justiça do Trabalho. Então são muitos casos assim. Mas claro, é uma falha do sistema que espero que legislativamente em breve seja resolvida. Isso. Bom, a realidade da execução fiscal. Eu sei que se falou muito do estudo do IPEA, inclusive a equipe do IPEA esteve lá na Vara de Execuções Fiscais de Maringá, e eu tenho sérias reservas quanto aos aspectos metodológicos utilizados por aquele estudo, e em muitas conclusões do estudo eu não concordo. Mas eu tenho outro estudo que foi apresentado pela Fazenda em 2006, e na verdade esse trecho que eu transcrevo aqui, ele está na exposição de motivos daquele projeto de lei geral de transação em matéria tributária. E ele é interessante porque a gente consegue vislumbrar há quanto tempo a execução fiscal já vem patinando nos seus propósitos. Vejam vocês que em 2006, que é a época desse estudo, estimava-se no âmbito da PGFN, em média, a fase administrativa de um processo tributário tinha uma duração de 4 anos para ser concluída.
e a fase judicial 12 anos. Somado esse fato à ineficácia da execução fiscal dos créditos tributários, fica explicado em boa medida o fato de que menos de 1% do estoque da dívida da União, que naquela época era de 400 bilhões, deve ser muito mais hoje, é 1 trilhão, né? Ingressa nos cofres públicos a cada ano, sendo que o percentual de ingresso não ultrapassa 2,5% do estoque. Isso em 2006, mesmo com os parcelamentos. Por isso, numa análise crítica, eu sempre costumo falar sobre quais são as causas que eu entendo pelas quais a execução fiscal está naquele seu processo de falência estrutural. O primeiro, o quádruplo grau de jurisdição. Eu tenho lá arquivado um precedente que foi analisado no caso de execução fiscal pelo Supremo Tribunal Federal, onde o título do recurso era composto assim de umas 9 ou 10 letras, que era embargo de divergência sobre o agravo de instrumento, uma ação rescisória, enfim, para provar que realmente esses casos acabam chegando no Supremo também, muito embora esses filtros que têm sido feitos a cada ano pelas reformas legislativas tenham diminuído esses recursos para o Supremo. Uma outra causa dessa falência, na minha opinião, a sacralização pela jurisprudência do patrimônio do devedor em prejuízo do credor, né? Se antigamente, na antiga Roma, na Idade Média, o credor pagava suas dívidas com o próprio corpo, hoje a gente percebe que muitas vezes nem com os bens ele paga mais suas dívidas, né? Tanto que explica porque menos de 1% da dívida da União ingressa nos cofres a cada ano. E a gente percebe isso em várias situações. Hoje menos, mas antigamente mais, porque eu já tive casos assim de uma penhora de um imóvel em Maringá ter sido substituída por uma decisão, não lembro se era do STJ, enfim, ter sido substituída por uma matrícula, porque era menos gravosa para o devedor, de uma fazenda em Altamira do Pará, né? Só para constar, essa cidade de Altamira do Pará, se for somar o território das matrículas equivalentes em cartório, dá 4 ou 5 vezes o tamanho da cidade. Mas isso ainda, em vários lugares do Brasil ainda acontece, substituições de bens mais vendáveis por pedras preciosas e até título nada pessoal para o tribunal, doutor. Estou brincando. Mas assim, acontece algumas vezes uma tendência dos tribunais em prestigiarem o devedor com base naquela cláusula da execução da forma menos gravosa, a qual não é muito bem sindicável assim, para poder estabelecer critérios seguros para dizer quando é menos gravosa. A gente sabe exatamente quando é menos gravosa, quando não é, mas tem uma zona cinzenta muito grande em que às vezes há um desconforto entre a primeira instância e os tribunais. E até o Vicente deve saber do que eu estou falando, porque eu entendo até como um verdadeiro paradoxo o que acontece. Porque os doutrinadores de processo civil vivem impugnando pela efetividade da execução. Por quê? Os doutrinadores trabalham com execução privada e advogam para os exequentes na área privada e querem que a execução tenha efeitos. Por isso que os doutrinadores defendem a execução efetiva. Por outro lado, apesar de os doutrinadores defenderem isso, quando se chega nos tribunais superiores, parece que a efetividade fica a desejar. Porque quando se chega nesses tribunais, há uma interpretação nas execuções que são julgadas, e muitas das súmulas sobre execução, os principais precedentes, dizem respeito à execução fiscal, mas que acabam valendo para todas as execuções, que tem a ver com a questão de que o tributo é entendido como uma pena. Ou seja, apesar de a execução ser entendida como algo que deve ser eficiente, quando se trata de tributo, que é uma dívida que é entendida quase como uma pena, ela é afrouxada em sua efetividade pela jurisprudência. Então essa também é uma causa que eu entendo como da falência da execução fiscal, que é a interpretação da lei processual tributária a partir da concepção de que o tributo é uma pena, o que acaba gerando precedentes que atrapalham inclusive a execução privada, que é tão defendida pela sua eficiência pelos doutrinadores. E por fim, uma atitude passiva do magistrado frente a um processo em que a imparcialidade diretiva atenta contra a realização do direito do credor. Mas, em outras palavras, quer dizer o seguinte, que o magistrado, a par de se manter imparcial, se limita a tocar a execução com base no digo exequente.
Ou seja, a imparcialidade serve quase como uma atitude passiva dele no gerenciamento da execução fiscal. No Sul isso é muito raro, mas em muitas partes do Brasil ainda acontece. O magistrado só decide após o digo exequente. Não toma atitudes firmes na condução do processo para que ele chegue a um resultado útil. A busca pela efetividade, então, ela deve partir por uma vertente administrativa, que é a gestão processual, e uma vertente jurídica, que é uma interpretação das disposições processuais mais voltada à efetividade. Pela administração do processo, pode o juiz buscar formas para conduzir esse processo de maneira mais eficiente, de modo que possa chegar a esse resultado útil e trazendo ao credor o quanto antes as quantias devidas pelo executado. Medidas de otimização. E aqui eu vou chover um pouco no molhado, porque eu sei que muitos dos colegas já tratam dessas medidas e expõem também as suas medidas tanto nos encontros como em palestras que tratam desse assunto. Por exemplo, a setorização da vara para melhor operacionalização e celeridade da condução dos trabalhos. Hoje, todas as varas trabalham nesse sentido, dividindo os setores para que cada um cuide de um aspecto da execução fiscal, como leilão, como o recebimento das petições, o gabinete, de modo que não há muito mistério sobre isso. A delegação de atos à secretaria, eu também sei que é uma medida corrente em toda a parte da região. Os juízes delegam mesmo os atos mais simples para a secretaria, deixando para o gabinete apenas poucos atos, aqueles que demandam uma intelecção mais elaborada do processo decisório. E o despacho inicial também, prevendo várias consequências, é algo que é comumente utilizado. A expedição de mandados e ofícios apenas excepcionalmente, nem tanto, ainda muitos magistrados que acabam expedindo muitos mandados e ofícios, e a prática demonstra que os mandados e ofícios acabam, além de exigir que um setor da vara se dedique a isso, né, e um ofício às vezes demora 15, 20, 30 dias para ser expedido, acaba atrapalhando a gestão da execução fiscal. Por isso que se pugna sempre para que na própria decisão do juiz, aquela decisão já valha como ofício, e a própria decisão já conste os endereços pelas quais ela deve ser enviada para a intimação, por exemplo. Uma medida muito simples e prática, que acaba economizando tempo na gestão da execução fiscal, é a expedição de documentos já contendo abaixo o remetente e o destinatário, de modo que para enviá-los nos correios não seria necessário colocar em envelopes e novamente redigir o endereço. É uma providência muito simples, mas que economiza muito tempo. Ou seja, no próprio documento expedido, ele já consta o endereço, e ao final a secretaria apenas dobra aquele papel e grampeia, sem precisar envelopar, e já manda desse jeito para o correio. É uma providência que economiza um tempo assim, considerável na secretaria. O banco de certidões, que a gente já vem conversando sobre isso há muito tempo, e agora também vai ser implantado no âmbito do EPROC, que é uma medida extremamente simples, mas antes que venha o EPROC, também pode ser implantada por um software livre, que está à disposição pela direção do Foro do Paraná, para gerenciamento dos processos físicos. É uma atitude extremamente simples, mas com um efeito prático muito interessante, que é o seguinte: instituir um banco de dados no qual todas as certidões feitas pelos oficiais de justiça, no âmbito da subseção judiciária, quiçá da seção judiciária, possam ser arquivados de acordo com o CPF do interessado, ou daquela pessoa que foi citada ou intimada. Ou seja, o CPF do autor, quando ele move uma ação ordinária, ou o CPF do executado. Por que que isso é relevante? Porque muitas vezes o cadastro da Fazenda Nacional não está atualizado. Mas aquela mesma parte que é devedora, ou sócio, por exemplo, ingressou com uma ação para receber o compulsório. E naquela ação ele entregou o seu endereço correto. Então, com base nesse cadastro, todas as certidões e intimações ficam arquivadas. Quando na execução fiscal o oficial de justiça for ter que cumprir um novo mandado, ele não precisa ir atrás do endereço fornecido pela Fazenda ou pela Caixa Econômica. Ele pode ir direto no último endereço onde aquela parte foi encontrada. Indo naquele último endereço, ele pode fazer uma citação com mais eficiência. Só que não apenas isso. Também essa certidão que tem fé pública pode servir, por exemplo, para que o juiz não necessite reconhecer que a empresa está fechada. Porque consultando, ele já pode dizer, olha, em outro processo foi feita uma investigação e está aqui a certidão dizendo que essa empresa encontra-se fechada irregularmente. Então essa certidão já economiza
de novo uma expedição, de novo mandado a diligência daquele oficial de justiça para reconhecer que realmente aquela empresa foi fechada irregularmente, e a partir dali o juiz tomar novas providências. Então, são vários usos, esperamos que seja logo implementada no âmbito do EFROC e que todas as certidões do Oficial de Justiça do Paraná possam ser indexadas para utilização por todas as varas. Uma outra questão sobre as certidões e mandados. Quando comecei a trabalhar mais perto com a execução fiscal, eu ficava impressionado que cada oficial de justiça escrevia o que bem entendia na sua certidão. Então o juiz tinha um trabalho, os servidores, para interpretar aquela certidão. Cada um escrevia com um português diferente, colocando as informações em ordens diferentes, outros escreviam em forma de ata, com linhas corridas, era muito difícil. E eu percebia também uma certa relutância deles em modificar aquele sistema. Só que foi promovida essa modificação com uma padronização de todas as certidões. Então elas foram padronizadas. Eles reclamaram. E aí na conversa, eu tomava com ele e falei, olha, vocês não podem reclamar porque vocês não têm liberdade para escrever. Porque eles alegavam isso, não, nós temos que ter liberdade. Eu falei, não, liberdade você tem que fazer concurso para juiz, para procurador. O oficial de justiça tem que escrever o que o juiz determina, de acordo com aqueles padrões. E depois de muita conversa e uma portaria bem redigida, eles começaram a adotar aqueles padrões. E os padrões, em termos de manuseabilidade, se mostraram muito úteis. Por exemplo, um padrão para avaliação de veículos. É um padrão muito simples, mas ele só vai preenchendo os campos, com a cor do veículo, com os sites onde ele fez aquela pesquisa, com o valor, com os acessórios. Tem ar-condicionado? Sim, não, aponta um X. Tem banco de couro? Sim, não, aponta um X. E com base nisso, o juiz, em cada processo, já sabe onde buscar a informação que ele necessita, os servidores também, para poder fazer a execução andar mais celeremente. Então é uma outra providência simples, que também auxilia muito na gestão da execução fiscal. Junto a essa, tem-se também uma boa definição das atividades dos oficiais de justiça no âmbito da semana onde existir. Senão cai uma portaria na própria vara. Ou seja, decidir de antemão quais são as providências que os oficiais de justiça devem fazer diante de alguns casos concretos que vão surgindo na atividade dele. Um regulamento bem redigido nisso, seja na semana, seja na vara, também consegue impedir que o oficial de justiça fique devolvendo a sua certidão ou devolvendo o seu mandado ou o seu despacho com força de mandado para que o juiz explique qual é a providência. Então ele pode, com base nas orientações previamente determinadas, já agir de uma forma mais eficiente. E uma outra medida, que essa a gente implantou em Maringá, depois foi ampliada para todo o Paraná, até por intermédio da doutora Márcia Cota, que é a petição padrão. O que acontecia no âmbito da vara de execução fiscal de Maringá? Às vezes, eu quero só fazer um parênteses, já pedindo desculpas. Eu falo da execução fiscal de Maringá, porque é a minha experiência, mas no âmbito desses procedimentos, na verdade, vige o que o doutor Tiago sempre fala, que é a lei de Lavoisier. Ou seja, a gente vive uma grande Wikipédia da execução fiscal. Cada juiz contribui um pouco e às vezes um ou outro vai compilando e vai expondo para os demais que pegam essas experiências, vão melhorando e ao final todos saem ganhando. Fechando esse parênteses. Só por essa razão que eu falo de Maringá, mas essas experiências eu fui apanhando ao longo dos anos de várias varas federais pelo Brasil todo. Que é a petição padrão. O que acontecia lá? O processo demorava 30 dias para ser despachado, 30 dias não, 60, 90 dias para ser despachado. E muitas vezes o executado atravessava uma petição para perguntar se a Fazenda concordaria com a substituição do dinheiro bloqueado por um título da dívida pública expedido no governo de Rodrigues Alves. E é óbvio que a Fazenda não ia aceitar esse valor, né? Só que era uma petição. E aí vinha lá concluso para decisão. E ficavam 3, 4 meses para ser decidido. Quando decidia? Daí tinha que esperar a data correta da carga para a Fazenda Nacional. No dia da carga, daí a Fazenda falava assim, não, a carga dessa vez é muita, então só vou pegar de 15 dias, aquele processo ficava mais parado. Daí quando chegava a hora da carga, ia para a Fazenda. Daí ficava na Fazenda o prazo da carga. Daí voltava com a manifestação. Daí tinha que devolver, voltar embaixo da pilha da conclusão. Mais 3 meses para decidir. Ou seja, essa providência, esse despacho inútil, irrelevante, desnecessário, demorou para ser dito que não era necessária, a Fazenda não concordava com aquela troca, processo de execução, cerca de 8 meses. O que era um absurdo. E
não apenas esse, mas várias eram as providências pedidas pelo executado com o mesmo interesse de protelar a execução. O que foi feito então? Mapeamos os principais eventos procrastinatórios, levamos para a Fazenda Nacional, que deu a sua palavra final sobre quais eram as posições que poderiam ser definidas de forma a priorística, e aí arquivou em secretaria, e depois evoluímos para anexar junto com toda a CDA todos os requerimentos possíveis e imagináveis que a Fazenda concordava, já antecipando sua decisão sobre algumas situações. Portanto, hoje, na vara, quando chega lá algum requerimento, a gente já sabe qual é a posição da Fazenda, a gente simplesmente indefere e segue a execução até seus ulteriores termos. Isso representa, na nossa prática diária lá, uma economia de tempo em cada execução fiscal em torno de 40%. Porque poucos agora são as petições que vão realmente para a Fazenda se manifestar. São só aquelas extremamente relevantes. Aquelas petições mais simples, a própria Secretaria já minuta a decisão e siga-se de acordo com a petição padrão. Uma outra medida, que é o apensamento, mas isso é feito a partir de um foco muito claro e objetivo, de que o apensamento das execuções fiscais é uma medida que tem que ser feita, custe o que custar, né? E fazendo-se isso, economiza muito tempo. O trabalho é só para algumas vezes, compatibilizar algumas fases, mas tendo uma força de vontade nesse aspecto, isso se resolve com muita tranquilidade. Então, se tem uma execução tramitando com penhora já feita, basta estender o efeito da penhora para aquela que está entrando. E por que acontece isso? Porque muitas vezes a Fazenda Nacional acaba, acho que é trimestral, que eles são consolidados as dívidas de cada executado, trimestralmente, quadrimestralmente, eu não lembro muito bem. Mas a cada 4 meses, por exemplo, 5 meses, aparece uma execução lá contra um grande devedor que sonega suas dívidas de forma contumaz. Então, durante 1 ano, 2, chegam várias execuções com o mesmo devedor. E aí, se cada uma for tramitar, seguir seu rumo, às vezes em varas diferentes, isso acaba gerando uma série de diligências idênticas que só levam a gastar o tempo e os recursos da União. Poderiam ser resolvidos muito mais facilmente se as execuções tivessem apensadas. Então, nesse esforço pelo apensamento, significa que, mesmo em fases separadas, deve o juiz prestigiar o apensamento, seja suspendendo a tramitação daquela que está andando mais adiantada, seja estendendo os efeitos, seja abrindo prazo para a parte emendar os embargos, quando já foi proposto os embargos, seja para embargar só a questão de média, aquele último tópico daquela execução, que às vezes é só a questão de excesso de valor ou multa, etc. Enfim, é possível compatibilizar, só é necessário uma força de vontade muito grande para que seja feito isso. Quando isso está realizado, um pequeno processo fica correndo pela Secretaria e todos os apensados ficam arquivados. E a execução se processa também de uma maneira mais eficaz. Quando existem mais de uma vara, eu sei que os juízes às vezes não querem pedir para outra vara enviar o processo mais antigo, ou quando a outra vara envia, o juiz acaba não recebendo e sempre alega isso. Deixa de apensar o processo, uma vez que as fases são discrepantes. Mas, se ele fizer naquela vara dele e o outro juiz da outra vara também fizer quando este juiz mandar o processo, ao final todos vão tocar poucos processos com mais efetividade. Leilões. A doutora Margem falou, e eu também sempre insisti nesse ponto, e todos os juízes também pensam nisso, que é sempre tornar o leilão um instrumento eficaz, um instrumento que seja, além de eficaz, também de interesse do público em geral. Então as medidas hoje, em termos de profissionalização do leilão, elas estão muito avançadas, mas ainda remanescem alguns requisitos, ou alguns resquícios, que impedem que os interessados compareçam aos leilões e que arrematem bens, né? E dentre vários deles, eu poderia citar vários, mas eu vou citar um, né? Ou dois, né? O primeiro é aquela demora ou muita burocracia para se lidar com o arrematante. Eu recomendaria, é uma medida que tem funcionado muito bem, é o próprio arrematante poder comparecer no balcão da vara e poder peticionar para o juiz, sem advogado. Porque ele já teve que comparecer um leilão, tem que contratar um advogado para falar com o juiz, aí realmente não vai compensar arrematar aquele bem. Então, quando ele arremata, tem algum problema, tem alguma dúvida, tem que autorizar ele à vara, e nós temos um formulário lá, ele pode preencher o formulário, a gente anexa e o juiz próprio decide aquela questão, não é? Muitas vezes ele quer apenas saber
ou pedir o dinheiro de volta, ou desistir daquela arrematação, enfim, que pode ser feito da maneira mais simples possível, inclusive a emissão de posse, que hoje ninguém mais exige uma ação de emissão de posse, é feita nos próprios autos. Então, nesse sentido, é a própria manifestação do arrematante perante o juiz. Uma outra questão é que quando o arrematante ele vem e reclama daqueles imóveis com dezenas de penhoras, né? Então ele arremata um imóvel e a lei diz que nós devemos entregar para ele um imóvel livre e desembaraçado. Só que naquele imóvel tem lá 30 penhoras, em várias cidades. Como ele vai arrematar esse bem? Ou vai arrematar esse bem, vai ter que fazer uma peregrinação, uma via cruz em cada cidade para poder liberar aquelas penhoras e ter o seu bem finalmente livre e desembaraçado? O que fazer? Eu sei que é uma medida drástica, mas tem funcionado e nós nunca tivemos problemas com isso. O que fizemos no começo? Alguns juízes, uma expressão que minha avó utilizava antigamente, né? Alguns juízes ranhetaram, mas depois acabaram assimilando e fazem isso nos nossos processos e funcionou muito bem. Que na própria carta de arrematação, como o Dr. Tiago faz lá em Porto Alegre, já consta a determinação para que o cartorário levante as penhoras incidentes, mesmo feitas por outros juízes, e dali oficie aos demais juízes para que se habilitem os seus créditos perante a execução fiscal. Isso resolve muito bem e acaba atraindo para o leilão os interessados, mesmo para aqueles bens que têm muitas penhoras. A execução fiscal, nós temos muitos desafios, né? Nós estamos num mundo onde ainda utilizamos ferramentas do século XX, que são ultrapassadíssimas, no momento em que os executados lançam mão de expedientes do século XXI, como por exemplo as empresas caixas, né? Temos um executado em Maringá que ele tem 3 empresas funcionando no mesmo endereço. Ele tem a empresa que só gere o fluxo financeiro, ele tem a empresa que só tem os funcionários que prestam serviço para outra empresa que trabalha com comércio de bens. Então são 3 empresas distintas, e aí quando se faz o Bacenjude nunca vai achar, porque tem uma empresa CNPJ diferente que só trabalha com fluxo financeiro. Mas há esperança que a criatividade do juiz e do legislador possa, a médio prazo, resolver esses problemas. Até tenho notícias do Dr. Erivaldo, que o ministro Joaquim Falcão, que está agora no CNJ, tem interesse em tomar iniciativas para regularizar a situação do artigo 185A, que passa, é óbvio, pela efetiva e necessária informatização e centralização das informações que tem de interesse da Fazenda pelo Brasil. Uma outra fraude judicial que eu gostaria de narrar, que também acontece no âmbito do Bacenjude, nós descobrimos recentemente em Maringá, e talvez todos os colegas devem ficar atentos, que é o seguinte: um grande devedor tinha uma conta numa agência bancária pequena, geralmente uma cooperativa de crédito. E o que ele fazia? Ele conversou com o gerente da cooperativa e o limite dele para trabalhar com o dinheiro foi aumentado. Quando aumentou o limite, acontecia o seguinte procedimento: ele dava um cheque de 50 mil no dia para pagar uma conta, o banco pagava com limite, e no mesmo dia ele depositava 50 mil reais para cobrir aquele limite. O que acontecia então? Jamais o Bacenjude ia encontrar dinheiro, porque só se pega os valores que estão além do limite, não o limite bancário. Então, com esse simples procedimento de depositar quando o cheque vai cair, nunca se tinha valores na conta para serem bloqueados, e ele movimentava a conta dele normalmente, como se não tivesse restrição nenhuma. Por fim, gostaria só de trazer para vocês, já que a doutora Márcia falou do parcelamento, do faturamento, uma experiência que nós tivemos, essa sim foi pioneira lá em Maringá, e eu quero trazer alguns dados para vocês de como que a penhora de faturamento pode ser um instrumento muito eficaz na arrecadação de dívidas fiscais. E o propósito único dessa penhora de faturamento é realmente esse empresário, essa empresa que quer sair da marginalidade e voltar para a legalidade. Só que ao contrário da Receita Federal, que também pede a penhora de faturamento, nós criamos lá uma forma de dar mais um incentivo, que é a certidão positiva com efeito de negativa, a partir de uma certidão expedida pela própria Secretaria da Vara. Parece algo também drástico, só que em toda a nossa experiência foram expedidas só 2 ou 3, mas pelo menos o benefício foi concedido. Essa experiência se resume no seguinte: então, os objetivos, que é a satisfação, a redução da dívida, etc. Pode passar, Vinícius?
Aqui, ó, alguns dados interessantes, né? Que a quitação, em apenas 41% dos casos de execuções fiscais, o custo médio, de acordo com o IPEA, é de R$ 4.600, o valor médio executado pela Fazenda Nacional era de R$ 22.000, pelos conselhos R$ 1.540, e um baixo percentual de quitação dos devedores com débitos inferiores a R$ 50.000. As audiências nós começamos em 2005, não é? Em 2011 fizemos um mapeamento dos resultados. Para que o projeto fosse efetivado, primeiramente fizemos uma ampla rodada de conversa com os conselhos, com a Fazenda Nacional, contato com outras varas. Selecionamos os processos. O nosso filtro era o seguinte: valor das dívidas consolidadas, apenas aquelas inferiores a R$ 50.000. No polo passivo, geralmente só um executado, uma pessoa física ou jurídica, nunca o espólio, e um endereço conhecido em Maringá. Selecionados os processos, marcávamos as audiências. Fazemos a citação da parte executada. Na designação de audiência, e aqui vem o aspecto interessante, nós dizíamos que caso não houvesse o pagamento, após a citação, ela deveria comparecer à audiência. Na hipótese do caso do conselho, se não tivesse exercido a profissão, naquela época era possível isso, deveria apresentar os documentos. E que era possível a realização de acordo diretamente com a parte exequente. Na da Fazenda Nacional, homologávamos esse acordo na Fazenda com o penhora de faturamento e, o mais importante, havia a renúncia do prazo de embargos. Então, quando a parte fazia o acordo, ela renunciava o prazo de embargos. Mesmo que ela descumprisse depois o acordo, o grande mérito é que a execução poderia prosseguir sem uma ação ou com uma ação a menos, que seriam os embargos. Ciência de que com o faturamento ela seria um fiel depositário daquele valor e teria o direito de obtenção de certidão positiva com efeito de negativa com base no artigo 32 do Decreto-Lei 14767. A dinâmica era basicamente a seguinte: nós percebíamos que a parte queria voltar para a legalidade, sair da marginalidade